Olá, hoje a gente vai com mais um vídeo do projeto De Volta ao Começo e a gente vai falar hoje sobre dois livros, sobre O Complexo de Cinderela e o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Vou começar falando um pouquinho sobre O Complexo de Cinderela, que é um livro que vai falar muito sobre o lugar da mulher na sociedade. Então, eu li esse livro muito com o pensamento da época em que ele foi publicado. A autora, ela traz aqui uma experiência dela de vida que ela vai combinar com vários outros exemplos de outras pessoas que ela foi buscando aí ao longo da pesquisa para comprovar essa tese aí de que as mulheres, algumas mulheres sofrem desse complexo de Cinderela, que é o quê? É a dependência de uma figura masculina para ela poder se sentir, para ela poder existir. Então, a partir dessa vivência dela, ela fala ali que ela viveu casamentos que não eram tão bons, somente para ter essa figura masculina por perto. Aí ela fala da forma como os pais criam as meninas, e todas essas coisas que levam as mulheres a se sentirem dependentes de um homem. Me incomodou muito na leitura o tempo todo esse jeito da autora falar, como se as mulheres elas tivessem sempre essa escolha de depender ou não de um homem. Então, pensando ali na hora que no momento que esse livro foi publicado, lá em 81, que a gente não era uma sociedade igual a gente é hoje, principalmente quando a gente pensa em maternidade, é muito complexo você julgar, eu acho, né, na minha opinião, as mulheres desse ponto de vista que ela traz aqui no livro. E aí eu fiquei refletindo muito sobre alguns pontos que ela foi trazendo. Como, por exemplo, ela cita alguns casos, né, da mulher que sustenta o homem porque ela não pode ficar sem aquele marido. Ela trouxe também o caso de mulheres que servem de escada, né, enquanto o marido ele está se desenvolvendo ali profissionalmente. Ela cita até um caso de um moço que fez doutorado e depois que acabou o doutorado, o casamento da pessoa acabou. E aí ela vai trazendo, assim, sempre como a mulher nesse lugar de dependente mesmo, aquela pessoa que está contente com essa situação que não é tão boa. E aí, o que me incomodou mesmo foi esse lugar aí da maternidade, porque não são todas as mulheres ainda hoje, depois de 39 anos que o livro foi publicado, que tem essa mobilidade, né? Então eu não falo por mim somente, ou pela minha mãe, ou por outros conhecidos, mas eu falo até por alunos. Eu já tive muitas alunas que desistiram de cursos por conta não só de filhos, até de parentes, de pais, mães, enfim, que elas tinham que cuidar, porque essa carga termina caindo no colo da mulher. Então, nem sempre a mulher tem essa mobilidade que ela traz de escolher esse caminho. Mas é um livro muito bom. E esse incômodo que eu estava sentindo desde o começo da leitura, eu consegui a resposta justamente no livro da Angela Davis. Eu ainda não li o livro, eu estou no capítulo, acho que 8, mas no capítulo 5 eu consegui a resposta para isso. A diferença desse livro da Colette Downing, que é o Complexo de Cinderela, ele é escrito por e para a classe média ali da época dos anos 80. Porque no contraponto com
Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis, a gente vai ter aí, principalmente no capítulo 5, a autora vai citar como que as mulheres, as mulheres, principalmente as negras, né, que ela vai falando, elas ficaram nesse lugar de trabalho doméstico, e ela vai citando estatísticas, ela vai refletindo todo esse processo. Isso é importante para a gente entender, porque as mulheres pobres, elas sempre tiveram que trabalhar. Elas não tiveram esse lugar de escolher, né, entre trabalhar ou não. E as que tinham esse lugar aí de escolha, talvez trabalhar não compensasse por conta do valor, né, que era deixar o seu filho em casa. E a gente vê também a maturidade da nossa sociedade, né? Então, enquanto esse livro aqui, ó, O Complexo de Cinderela, essa edição eu comprei no Sebo, é a 53ª edição, é essa aqui que eu comprei no Sebo. Então, a gente tem um livro que é de 81, que ele fala aí de uma problemática basicamente de classe média, e ele tem mais de 50 edições no Brasil. Esse daqui da Angela Davis, que também é um livro de 81, ele chega aqui no Brasil em 2016. A gente está na primeira edição desse livro ainda. Então, o nosso país, como sociedade, ainda não discute muitas questões problemáticas por falta de maturidade mesmo, né? Então, um livro que vai falar sobre questões de raça, questões de classe, e ele fala muito sobre a questão da ideologia, de questões ideológicas, tal. Ele vai falar muito sobre racismo, questões que a gente está discutindo muito agora, nesses últimos tempos aqui de quarentena, mas é um livro que foi publicado em 81 e ele chegou aqui no Brasil em 2016. E ele responde os pontos falhos desse outro, que já tem mais de 50 edições. Então, esse daqui eu ainda vou terminar de ler. Eu acredito que eu vou conseguir fazer um vídeo mais bacana falando sobre ele mais para frente. Mas, embora essas problemáticas todas que eu citei desse primeiro livro aqui do Complexo de Cinderela, ele seja, como é que se diz? Ela jogue uma responsabilidade que nem sempre a gente consegue, a gente como mulher, a gente consegue resolver. Ele é um livro muito legal. Eu marquei bastante aqui na leitura. Eu comprei essa edição de sebo. E outra coisa, né? Então, esse livro, depois de mais de 50 edições, ele ainda custa, na média, R$ 60. Então, é um livro que tem uma boa aceitação, mesmo depois de tanto tempo de publicação. E as questões, embora eu acho que voltadas para as pessoas que têm uma condição financeira melhor para ter esses poderes de escolha. Mesmo assim, esse livro ele traz aí muitas reflexões e questões que a gente precisa refletir, porque sim, às vezes a gente sente a necessidade, né, de ter essa figura masculina. Eu analisei outras histórias ali de 1981. Eu vou trazer nos próximos vídeos alguns romances que vão contar aí algumas narrativas, e elas, com certeza, elas estão calcadas aqui no conhecimento dessa autora, no que ela traz aqui no Complexo de Cinderela. Então, por hoje é só. Hoje está um barulho, né? Tá tudo passando aqui. E eu estou finalizando esse vídeo e eu encontro vocês nos próximos vídeos, ok?